Antes de começar esse vídeo, eu gostaria de fazer uma breve carta de perdão ao PGV. Pois depois de ter lido todos os 8 capítulos dessa obra de arte, eu me senti até um pouco culpado de ter criticado o GS e o Budokai F. E cara, por favor, esse vídeo deu um trampo maldito, então se inscreve, comenta, deixa o like, compartilha e se possível faz uma doação, porque cara, eu descobri a verdadeira essência. A essência da desgraça. Bom, caso você tenha caído de paraquedas nesse vídeo, saiba que eu já analisei o mangá Dragon Ball GS e o jogo Budokai AF HD, ambas obras feitas pelo PGV, que é o Prince Gas Vegeta, e que foram vídeos que deram muito certo, apesar da pequena polêmica em torno deles. Acontece que o fato de eu ter uma opinião mais negativa em torno dessas obras me fez receber uma certa passada de hate nos comentários por ter ousado fazer críticas. Teve gente que disse que eu não sabia apreciar arte, que minha análise era fraca e superficial, e até que eu supostamente não entendia o quão complicado era modificar um jogo de Play 2 anos atrás, e por isso eu não tinha o direito de criticar. Pra você que comentou isso, eu só tenho a agradecer, pois isso fez com que mais comentários chegassem ao meu canal, e isso me ajuda demais. Alguns já devem estar se perguntando o motivo de eu estar citando o PGV em um vídeo sobre o Tablus, e a minha resposta vem agora. Sei que já deixei isso bem claro, mas parece que algumas pessoas sequer prestam atenção nos vídeos e não percebem. Eu não tenho absolutamente nada contra o PGV. Inclusive eu sempre ressalto sua importância para a comunidade de Dragon Ball em todos os vídeos que eu cito. Entretanto, independente dele ter feito história e ser uma pessoa amável, como já me foi dito, isso não torna suas obras blindadas contra críticas. Para você, jovem com português todo esbagaçado, saiba que o PGV é super aberto a críticas e que não liga se eu falei mal de alguma coisa que realmente não ficou legal. Então, gente, vamos aprender a respeitar as opiniões do amiguinho e parar de ser tão emocionado. Se você continua gostando dessas obras, eu não tenho nada a ver com isso, pois da mesma forma que eu respeito totalmente o seu direito de gostar, é esperado que você também respeite o meu direito de não gostar e apontar as falhas que observei. Como esse rapaz aqui, que claramente possui opinião própria, mas que ainda assim se pôs a apreciar meu vídeo. Ou esse aqui, que fez uma crítica construtiva e não escandalosa sobre minha análise. Mas agora, se mesmo eu respeitando muito a pessoa do PGV e mesmo assim critiquei suas obras, o que acontece quando criticamos as coisas ruins de uma obra de uma pessoa que tem um caráter questionável? Em meu vídeo, onde falei sobre alguns tópicos do iceberg do Dragon Ball F que deixei de fora, eu expliquei sobre quem é Tablus e também falei sobre seu mangá autoral, o Dragon Ball F Origins. E já naquele vídeo dava pra perceber que eu não tinha gostado muito da leitura. Até hoje o mangá não foi terminado, tendo apenas 8 capítulos disponíveis. Mas não é porque esse é um mangá mais curto que o do PGV que o sofrimento será menor. Na verdade, arrisco dizer que eu me diverti mais lendo o GS do que o Origins. A história começa com este painel de um ser místico que está recapitulando os acontecimentos de Dragon Ball antes de nos apresentar essa nova história que, como o título já denuncia, se passa antes de Dragon Ball clássico e antes do Z. A introdução, apesar de vaga, é efetiva o suficiente para nos mostrar a proposta da coisa. Apesar de eu sentir falta de mais páginas para estabelecer um ar ainda mais místico para a figura que estamos apresentando na narrativa. Cortamos para o planeta Vegeta apenas alguns instantes antes do Freeza explodir tudo. Mas em específico, vemos aquela cena onde aqueles dois cientistas estão checando algo no laboratório. Mas a essa altura o Goku já tinha sido mandado pra Terra. Olha, eu sei que isso não é culpa do Tablus, mas o nome Doutor Malaca sempre me tira risadas. Dito isso, acho que também é bom falar que a tradução que consegui pra esse vídeo tem alguns problemas. Entre eles, colocar palavras que terminam com O com A, parecendo até que tá trocando o sexo das coisas. Acho que aqui cabe piadas com pronome neutro, não concordam? Ele quer um cara que cuide bem de ler e que trate ele. E aqui também somos introduzidos a Gine do Tablus. Sobre ela, eu ainda prefiro a versão que o Toriyama criou, pois eu sempre preferi a ideia de que enquanto Bardock era um bandido sanguinário, a Gine era uma verdadeira anomalia entre os Saiyajins. Mas também não sou 100% contra a ideia de uma releitura que faz a personagem ser uma Saiyajin raiz por essência. O problema é que temo que isso seja um anúncio de um grande caos, como as trombetas dos anjos em meio ao apocalipse. Logo mais, vemos que o traço do Tablus começou a me incomodar muito rápido. A história mal começou e ele já tá querendo mostrar como tudo vai ser edgy, com essa Gene Broly Edition. Fora que, vendo a Gene se preocupar com os filhos me faz pensar uma coisa.
O Tablus provavelmente só de birra quis mudar o design e deixar a Jeanne mais agressiva, só pra não ter que escrever um Saiyajin uns 90% bonzinho, o que inclui o design. By the way, eu realmente acho engraçado como a Gina... Gina não, porra, é Jeanne analfabeto funcional. Fala português, alienígena! Simplesmente só tem um surto, explode tudo, pega o Tablus e sai vazada. Ficou parecendo uma cena de comédia. Aliás, lembremos aqui, Tablus é irmão do Goku e muito provavelmente o Raditz já estava fora do planeta assim como o Nova do Bardock. E a tradução continua a cometer gafes, pois o Bardock do nada mete um obedemos. Tá parecendo o pessoal que fica me xingando porque eu falei mal do Budokai AF. Nada demais acontece, fora o que já vimos anteriormente. Mas aqui vemos uma coisa interessante também. O Tablus não tem noção alguma de distância. O Bardock estava em pleno espaço lutando contra o Freeza e a Jeanne grita como se ele fosse ouvir. Na real, como diabos ela tá vendo a nave do Freeza e o Bardock numa distância tão absurda? A mulher tem 2 telescópios no lugar dos olhos? A história segue como antes, Freeza mata Bardock e explode tudo no processo. Entretanto surge esse cara aí, que eu não sei o nome. Ele simplesmente do nada aparece e salva a Jeanne e o Tablus da morte. Fora isso, temos esse diálogo peculiar do Freeza, onde ele diz que é o fim dos Saiyajins e de suas lendas sem sentido. Mas no mesmo balão, o cara mete que o lendário Super Saiyajin não vai mais nascer. Aparentemente essas lendas tinham sentido o suficiente para que você fizesse um banimento de servidor em massa, não é? O Bills aparece... Cara, desculpa, eu realmente não sou um grande fã do Bills, mas eu não acho o design original dele ruim. Mas claro que o excelentíssimo Tablus iria aprimorar as coisas, fazendo o Bills parecer ainda mais um gato decrépito. Pois, sendo Ed, ele está coberto de essência! Pois é, gente, eu prefiro 1000 vezes aquele Bills com coroa do PGV. Cara, esse primeiro capítulo foi uma experiência interessante. Eu não achei ele exatamente ruim, mas definitivamente não foi uma introdução muito interessante para um fã mangá de Dragon Ball. Pois além dele ser muito básico em tudo que se propõe, já fomos contemplados com alguns maneirismos que vão se repetir durante essa saga. O capítulo começa com um plano até que bem impactante, onde vemos o Tablus e o Goku se encarando na frente do que seria a Torre Karin completamente destruída. Mas não vamos nos precipitar, só porque vimos algo legal aqui, pois olha só, quem diria? O Tablus é maligno, ele é do mal, ele possui a essência dos Saiyajins. Eu vou comer teu coração na ponta da faca, rapá. Eu sou cruel, eu sou mau, eu sou vagabundo, rapá. E temos mais esses diálogos clichês do tipo: ai, irmão, ainda dá tempo de desistir? Não faça isso! Ai, meu cozinho! E homossexualismo, hein, Tony? Gosta de macho, hein? Gosta de se vestir de mulher? Que porra de pergunta que esse cara tá fazendo? Tá me sacaneando. Responde a pergunta, Tony. Viadagens à parte, preciso dizer que eu não gosto da roupa do Goku do Tablus. Eu realmente não acho que essa combinação de branco com vermelho casou bem pra ele. Faz ele parecer um médico ou uma figura religiosa completamente fora de tom. Mais uma vez, eu tenho que dar o crédito pro PGV, pois apesar de eu ainda considerar pra mim a roupa do Goku GT adulto o traje definitivo pra uma versão do AF, eu acho que os trajes que o PGV e o Toyotaro fizeram pro Goku no AF são muito melhores. Puxa vida, até o traje do Goku Absalom tem seu charme. Então o Tablus se transforma em Super Saiyajin 5. Ops, não é o Super Saiyajin 5. É o Super Saiyajin 4 dele, que é diferente, e quem discorda está plagiando, e não possui lá a essência do mestre grandioso Tablus! De qualquer forma, eis aqui uma essência de verdade. Dragon Ball não é Dragon Ball sem porradaria da boa. Então vamos, façam suas apostas, coloquem sua playlist de New Metal e vamos... pera, aqui? Irmão, eu critiquei bastante o fato do GS ter transições de quadros horríveis, mas aqui o Tablus se superou. Isso provavelmente foi a troca de cena mais abrupta que eu já vi em um mangá. E olha que eu já li de tudo nesse mundo. Cheguei até mesmo a pensar por um momento que havíamos pulado pro final da luta. Mas não, aqui voltamos pro momento da morte do Bardock, onde ele é salvo por esse ser aí que o joga pro passado, com a missão de mudar tudo pela raiz. Confesso que quando li essa parte pela primeira vez, achei legal ter uma explicação pro Bardock ter voltado no tempo. Mas depois eu realmente comecei a achar zoado. Eu vou entrar em mais detalhes a respeito disso em algum momento do vídeo, mas eu realmente não curto essa ideia de plano divino maior sendo aplicada nessa história em específico. O capítulo se inicia já no planeta Vegeta do passado, com o Bardock todo lascado no chão depois de sobreviver ao ataque do Freeza, sendo encontrado posteriormente pelo povo nativo, o qual eu já esqueci o nome da raça. Caso eu encontre eu vou deixar na tela.
De qualquer forma, não há nada muito especial pra se falar aqui olhando de maneira superficial. Mas tendo o olhar de gente chata igual a mim, você logo percebe o grande problema de toda essa sequência. Os diálogos. Eles não chegam nem a ser expositivos, eles são explícitos, pois o Tablos insiste em especificar absolutamente todas as ações dos personagens nos diálogos, chegando ao ponto de ficarem parecendo robôs controlados por inteligência artificial. Leve-o até a carroça dos vegetais verdes! Temos de tratá-lo com nossa medicina ancestral! O Tablos definitivamente não sabe escrever um diálogo que soe natural. Isso até mesmo me lembra os meus tempos como jogador de roleplay no Amino anos atrás, onde os caras se achavam super inteligentes por somente especificarem até a velocidade dos batimentos cardíacos dos personagens. Retornando ao núcleo do Freeza, aqui ele e sua dupla de patetas estão tendo uma conversa com Bills e Whis. Whis esse que simplesmente chama o Dodorius Arbon de insolentes de graça. Eu não acredito que vou defender o Dragon Ball Super nesse canal, mas eu realmente prefiro o Whis como uma entidade neutra do que como um servo agressivo do Bills. Falando nisso, chegou o momento de apontar hipocrisias e também de dar mais desculpas pra mim mesmo pra eu descer a mão nesse mangá. Pois aqui ficamos sabendo que o Freeza ter destruído o planeta Vegeta foi por causa de uma ordem do Bills. No, this isn't happening. There's no reason for me to go on. What am I fighting for? Qual é, Tablos? Sério? Sério mesmo que você manteve um dos retcons mais vagabundos da história dos mangás, onde a crueldade de uns vilões mais cruéis da ficção é reduzida pra um grande eu só estava cumprindo ordens? Acho que a tal essência é realmente uma droga que age como uma neurotoxina, pois se eu já odiei o fato do PGV ter mantido aquela desgraça do GT que o Vegeta só pode virar Super Saiyajin 4 com a máquina, aqui eu odeio em dobro essa decisão de roteiro. Cara, vamos lá. O Tablos até apresentou algo interessante ao meu ver, que é esse conceito dos tais demônios do fogo, que são a contraparte dos demônios do frio, a raça do Freeza, que eu ainda prefiro chamar de Arcosiano, mas beleza. Mas mesmo depois dele ter feito uma ceninha até que bem escrita, ele me vem com esse cara que, apesar do bom design, mais uma vez voltamos com um diálogo explícito, ao invés de manter o suspense. A sensação que eu tenho é que o Tablos subestima a inteligência do leitor. Eu pus os meus pés no riacho. O Hearts, sim, ele tem o mesmo nome daquele vilão do Heroes, que é esse bicho aí que despertou, encontra o Paragus e o Broly à deriva no espaço. Rola um diálogo simples pra falar o que aconteceu e o Heart diz que vai ajudar os dois a sobreviver e a se vingar. Até que rola uma assimilação e o bicho no corpo do Paragus pretende controlar o Broly. Então, Paragus permitiu que Tablos controlasse sua mente. Em uma outra parte do universo, vemos uma nave onde a tripulação estaria observando tudo de longe e o capitão seria esse Arcosiano, que é dito ser o Hakashin anterior ao Bills, e que agora pretende fazer algo a respeito. Olha, apesar de todos os meus criticismos até agora, preciso dizer, o Tablos realmente sabe fazer designs bons para personagens. Chegamos na metade da história, e assim como fiz no GS, é o momento de dar minhas considerações até esse ponto antes da conclusão final. Apesar dos designs legais, é importante citar que, por muitas vezes, o desenho e o traço faz os personagens parecerem meio duros, como se fossem manequins se movendo assombrosamente, parecendo até aqueles filmes de terror com bonecos possuídos. Alguns fundos, explosões e efeitos também são básicos demais, como se realmente tivesse sido feito por iniciantes. Bom citar também a falta de variedade de ângulos numa mesma página, algo que eu mesmo admito cometer esse erro na minha série do AF. Mesmo que alguns possam falar que isso seja justificável pelo fato de ser um fanmangá, vamos lembrar que Tablos se vangloria ao máximo por seu traço e sempre criticou o traço de outros atores de fanmangás. Sobre a história, bom, ela já é um caso mais específico, pois enquanto a história do GS começou ok e começou a se autodestruir com o tempo, a história do Tablos já foi concebida como algo que ia dar merda se o escritor não fosse minimamente competente. Pense nisso como se um motorista médio de Aracaju saísse de casa com um carro quebrado. Ele deu problema no meio do caminho e causou um engarrafamento horrível, e ele ainda se acha no direito de reclamar do pessoal que só quer chegar a tempo no trabalho. A capa é provavelmente a melhor coisa do capítulo inteiro. Gosto das descrições desse pessoal. Chico Alicate contra o Aranha. Zé Martelo tentará pregar o Morsa. E o Pedro Machado tentará cortar o João Polvo. Mais uma vez eu tenho que criticar a tradução. Porque esse negócio de ficar colocando kkkk nos balões de fala realmente tá me irritando. Enfim, esse capítulo aqui nos apresenta essa equipe de mercenários que estão em uma luta de treinamento. Aí rolam umas ofensas aqui e ali, a luta é confusa pra cacete, só pra lembrar. Depois vemos que eles são contratados pra ir atrás do Tablos e da Gene.
Alright, he wants to get his girlfriend. Go get your girlfriend. Voltando ao núcleo do Bardock, vemos o que se passou depois daquele OVA que ele virou Super Saiyajin. Ele permaneceu no antigo planeta Vegeta e aparentemente está caçando uma espécie de dragão pro jantar, com uns diálogos que parecem ter sido escritos por um garoto de 13 anos tentando parecer maneiro. Venha com o papai Bardock, passarinho. Depois do show de violência, vemos que Bardock não tá conseguindo sentir um dos braços do nada. Bom, o Bardock aqui tá em busca de uma nave para sair desse planeta e seguir seu rumo. Mas o que se destaca é como o Tablos simplesmente começou a fazer cenários terrivelmente feios e poluídos. Os cenários antes eram só simples demais, mas aqui realmente dão dor na vista. Mais uma vez eu vou ter que elogiar o PGV, pois apesar dos desenhos toscos, ele pelo menos era criativo em fazer cenário. Somos introduzidos a um aparente Saiyajin que não sei quem é, e aquele personagem que ninguém lembra que surge pra se juntar ao Bardock. Talvez ele seja um candidato à altura pro Lukitsu fazer um mod. Fora isso, Frieza chega no planeta que ele tava querendo antes, mas é recepcionado por essa raça que tem seus designs claramente inspirados no Janemba. Ah não, pera, é o Janemba mesmo? E também do tamborim do clássico e um dos capangas que eu não lembro se é do Garlic Jr. ou se é do Dr. Willow. O Frieza finalmente vai falar com os malucos, e aí que se segue o que é definitivamente um dos retcons mais bizarros que eu já vi na minha vida. Então quer dizer que só porque a raça do Frieza se chama Demônios do Frio, o Tablos achou que seria uma boa ideia fazer o Frieza ser realmente um demônio literal, e que inclusive participou de uma tal Guerra dos Sete Céus, onde os demônios e os anjos lutaram pra ver quem ia dominar o universo. Aí ele traiu esses caras pra controlar algumas galáxias e... ah, mano, que bagunça. Pelo menos esse cara chamando o Frieza de anão de chifres é engraçado. Mas eu também sou obrigado a falar. Quando esses três energúmenos aí concordam em levar o Frieza até o Imperador, assim que eles saem da frente, o Frieza mete um... tudo está indo de acordo com o plano. Só faltava esfregar as mãos pra ser vilão de desenho animado. Chegando no planeta... Mas que cabrunco aconteceu nessa página? Olha essa perspectiva, cara. Irmão, foi tanta essência que a realidade se transfigurou, véi. Oh, meu Deus. Oh, não. O Tablos, mais uma vez, não sendo nem um pouco sutil nos diálogos. Cara, eu sei que é importante explicar as coisas em uma história, mas você não precisa fazer isso por meio de diálogos tão explícitos, cara. Faz uma conversa natural e deixa que o leitor monte as peças. Irmão, a sensação que eu tenho é que o Tablos tá me chamando de palhaço a cada momento, como se eu não tivesse inteligência pra entender o que tá vendo. Mentiu. Eu não cometo erros. Eu não sou como todos vocês. Eu sou mais forte, mais esperto e eu sou melhor. Eu sou melhor. Ok, Daburai e Garlic Jr. também são parte da mesma laia do Frieza, aí vemos o tal Hades, com o Tablos tentando ser Edge de novo. Mas pelo menos o design do Hades é legal e... ah, qual é? O que o Babidi tá fazendo aqui? A proposta do Frieza é que se eles ajudarem ele pode os libertar porque ele tem o brinco do Bills. O que na verdade me deixa tão confuso quanto eles. Como diabos o Frieza conseguiu esse brinco? Aqui vemos que o Paragus, possuído pelo Demônio do Fogo, vai até Namekusei para conseguir as esferas do dragão. Sai desvivendo todo mundo e revela que aprendeu a língua dos Namekuseidins com o Slug, em algum momento. Apesar de eu curtir a ideia de criar hieróglifos para representar essa língua, não me fará resistir à piada. America is a nation that can be defined in a single word. I was gonna Gracinhas à parte, nas notas de rodapé nos é revelado que na verdade esses planetas são uma colônia e que os Namekuseidins possuem um planeta natal com outras esferas. Tablos mais uma vez mostra sua brutalidade em suas páginas, tanto contra os Namekuseidins como também contra os próprios leitores, com seu nível de vergonha alheia a Edge. Depois que os reforços chegam, o Broly também se junta ao combate com uma das suas frases mais impactantes. Não sou uma criança comum, eu sou um demônio! Olha que diálogo merda. Após mais um exemplo de controle mental de Tablos, vemos mais exemplos de brutalidade. Depois disso, o Paragus possuído finalmente invoca o Porunga e descobre a verdade sobre seu planeta. Porém, também descobre que o Broly é a reencarnação do Yamashi, o Knight Saiyajin. Aí ele descobre sobre um ritual e pá, aí ele é despossuído e esse foi o último capítulo lançado. A minha conclusão é que este é o mangá definitivo do AF. Excelente história, traço e roteiro, ele possui a essência! Cara, o que eu posso falar sobre Dragon Ball AF Origins? Em resumo, definitivamente é um mangá medíocre que chega extremamente perto de ser absurdamente ruim. Veja bem, a história possui coisas interessantes, o traço não é de tudo mal e no geral eu gosto dessa de explorar as coisas mais ancestrais das raças de Dragon Ball.
Só que meio que o mangá só tem isso. Esse é o ponto, o Tablo sempre encheu o peito pra falar como o AF dele era o definitivo, e que nenhum outro prestava, e que somente o dele era definitivo. Mas sério, o Origins não tem absolutamente nada demais. Ele é só um fã mangá que não se destaca em quase nada. Ele não tem traços impressionantes como o Kakumei, ele não tem uma história bem contada como New Hope, e não tem um pingo do carisma do Multiverse, por exemplo. Esse mangá inteiro parece ter sido feito apenas para provar um ponto. Ponto esse que é muito discutível por sinal. Fora isso, o roteiro também tem problemas notáveis. Como eu já disse antes, tem essa mania de ficar fazendo diálogos que explicam demais, como se o escritor realmente achasse que ninguém tem capacidade cerebral para entender o que estava acontecendo. A trama o tempo todo tenta surpreender ou chocar, seja com alguma cena violenta ou uma revelação bombástica, mas acaba caindo no aspecto de se tudo for épico o tempo todo, nada vai ser épico. E sendo sincero, eu realmente não gosto de Dragon Ball Super. Eu detesto como meus personagens favoritos viraram caricaturas de si mesmos. Detesto a falta de humor que funcione. Detesto a falta de tensão e tudo mais. Mas o Origins definitivamente não tem a essência de Dragon Ball, pois a essência nunca esteve em sua violência. Sua essência estava em sua maneira simples, mas efetiva de se contar uma história, no carisma de seus personagens e em toda sua criatividade. A violência por si só nunca foi crucial, sempre foi um bônus que veio ao calhar muito bem. E eu posso falar isso pois eu não tenho medo de nenhum grupinho idiota que fica fazendo meme e comentários infantis só porque alguém falou que não gosta de um anime específico e porque usou uma palavrinha proibida com L. Posso muito bem criticar o material oficial fornecido pelas empresas, como também posso criticar o material de fãs quando eu não achei que ficou bom. Eu sou um ser humano livre com pensamento independente. Não existe coleira alguma no meu pescoço. Eu não preciso defender uma coisa somente pra ter desculpa pra anular outra coisa. Então agora vem o questionamento. O que se saiu melhor? Um mangá que, apesar de todos os seus defeitos inegáveis, foi claramente feito por um fã, que fez o que fez por amor, sem a menor intenção de ganhar com isso, apenas porque queria contar uma história? Ou alguém que fez o que fez pra provar que era o melhor, e ainda tentou ganhar em cima disso como se fosse detentor daqueles personagens? Acho que a analogia do cara que saiu de casa com o carro quebrado, parou o trânsito e ainda reclamou com os outros motoristas como se eles fossem os culpados, faz mais sentido agora, não é? Bom, fiquem com Deus e até mais.